Se nós não começarmos a cumprir as ordens simples e ir até o final e fazer tudo aquilo que está sendo direcionado, aproveitar todas as oportunidades, golpear quantas vezes for necessário até eu receber a minha vitória sobre os meus maiores inimigos. Eliseu já havia falado, esta é a flecha da vitória. O que mais você precisa ouvir? Quantas vezes nós estamos falando, essa é a oportunidade da sua vida? Esses 52 dias veio para restaurar a sua vida. É uma oportunidade de você golpear, você bater, você arrebentar até aquilo acontecer. Eu vou insistir até a minha vitória, ela ser gerada na minha vida. Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, claro que você é. Repita comigo, eu bebo do Espírito da palavra profética. Para 2025, Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, por gentileza. Aumenta um pouquinho aqui meu retorno, por gentileza. Eu acredito que a palavra que a bispa trouxe hoje no programa é uma palavra que vem novamente para nos lembrar e reafirmar a função, o propósito e aquilo que realmente eu estou trabalhando nessa vida. Onde você tem investido? Qual está sendo os seus investimentos? Qual está sendo o seu foco? Aonde você tem gastado o seu tempo? Aonde você tem gastado a sua vida? Porque a única vida que nós possuímos é aquela que nós recebemos de Jesus Cristo. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu, repita comigo, insistiu, que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ela parava para uma refeição, ele parava para uma refeição. Eu quero começar pelo versículo 8, porque o versículo 8, ele é o começo de todo o sentido da história da mulher de Sunem. Como nós sabemos que o povo de Sunem, foi dado aos filhos de Issacar, que sabiam discernir os tempos, e ela sabia discernir os tempos e discernir as situações também da vida. Ela soube identificar e conseguiu ver que Eliseu era um homem de Deus. Ali foi uma refeição. Ela insistiu para que aquele homem entrasse em sua casa, comesse, e ali, como a própria Bíblia diz, na versão mensagem, isso acabou virando um costume. Coloca para mim, isso acabou virando um costume. Nós precisamos criar um hábito novo, nós precisamos estabelecer um costume, um hábito espiritual na nossa vida. E tudo começa com uma refeição. Quando nós provamos, quando nós experimentamos, como a Bíblia diz ainda, no livro de, aqui no livro de 2, deixa eu abrir aqui para você, de 2 Timóteo, que eu ainda falava recentemente sobre isso. Aquele que se tornou a obra do Espírito Santo, aquele que viu a luz,
não pode mais viver de uma maneira como um cego, como aquele que nunca experimentou, nunca dividiu uma experiência como aquela mulher estava dividindo. Eliseu, ele todas as vezes que passava por Sunem, ela insistia que ele parasse. O problema de muitas pessoas é isso. As pessoas não querem mais investir na sua vida espiritual. Falávamos ainda na quarta-feira, Paulo dizendo para Gálatas, para o povo de Gálatas: admiro-me que vocês já estão se esquecendo do verdadeiro evangelho. As pessoas não querem continuar porque isso exige força, isso exige renúncia, isso exige foco, isso exige uma determinação. E a partir do momento que Eliseu ele passava por lá, ela precisava parar, mas ela não ficou somente em uma refeição. Mas, de modo que ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Eliseu, com essa figura forte desse homem de Deus, ela identificou que ele poderia agregar na vida dela. Ela não queria somente uma refeição, mas ela queria, como todos nós devemos querer na nossa vida, fazer um investimento maior. Não somente ter Deus para uma refeição, para uma situação, para uma necessidade. Mas você precisa ter a consciência que Deus precisa morar na sua casa. Você precisa colocar Deus como a figura principal. Você precisa criar um cômodo, o altar do investimento. Nós não podemos mais buscar a Deus somente para resolver situações pontuais. Nós não podemos olhar de maneira rasa, de maneira pequena. Mas nós precisamos criar um casamento, uma aliança com Deus. Ela disse: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Essa mulher, ela queria a Deus. Ela não buscava por necessidades ou por dinheiro. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Então, quando uma pessoa ela encontra a sua verdadeira riqueza, ela precisa agarrar a sua oportunidade. E não se basear a sua vida pelo dinheiro. Porque Deus, Ele nos entrega aquilo que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não te compra paz. O dinheiro compra momentos de alegria, mas não compra uma felicidade plena. O dinheiro não preenche. O dinheiro só serve para resolver problemas. O dinheiro resolve para pagar contas. Você deve deixar o dinheiro como seu servo e não você ser servo do dinheiro. E a mulher, ela queria mais. Ela não queria somente uma refeição aleatoriamente. Ela queria que Deus estivesse no cômodo de cima. Ele começasse de cima para baixo. Ele ficasse na cabeça. Ela decidiu mobiliar um quarto. Ela decidiu colocar cama, ela decidiu colocar mesa, ela decidiu colocar uma lamparina para ele. Nós devemos colocar Deus numa figura de descanso, numa figura de refeição, numa figura de luz. Aquele que ilumina os seus passos, aquele que você descansa, porque a Bíblia diz, aquele que descansa no Senhor, aquele que espera no Senhor, renova as suas forças e voa alta como águia.
Você deve colocar Deus como a prioridade na sua vida, porque nós já vimos por diversas vezes homens trocar coisas grandes por coisas pequenas. Você viu Sansão encontrar o mel num cadáver. Nós vimos Esaú, ele trocar a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Nós vimos e lemos diversas vezes o povo de Israel provar, provocar, irar a Deus por refeição, por comida. E aquilo que era bênção se tornou peso. Aquilo que era um grande milagre como o maná, no momento que eles queriam uma comida diferente, começou a chamar do maná de esse maná, e começou a chamar o líder que tirou eles do Egito, que foi Moisés, como esse Moisés. Tanto que não conseguem esperar. O problema de muitas pessoas é isso. Elas não conseguem esperar. Hoje nós vivemos num mundo imediatista, que não espera e quer tudo de uma hora para outra, não quer investir no seu altar, não quer investir, não quer colocar dinheiro, não quer colocar investimento, não quer criar espaços para Deus. Você precisa criar espaço, você precisa criar um espaço para Deus. Não importa o que você está vivendo, você precisa mudar a sua vida para Deus. Você precisa criar espaços para que o Senhor ocupe. Lembre da parábola, da história do dono da terra, da figueira, que não estava, a figueira estava inutilizando, mesmo sendo plantada em um vinhedo. Já estava 3 anos sem dar frutos. E aquele homem disse, olha, vamos cavar em volta, vamos criar um espaço, vamos abrir um espaço e vamos adubar. E vamos ver se dessa vez essa figueira dá frutos. Porque ele cria um espaço, ele adubou e nós precisamos adubar, nós precisamos investir. Quando Eliseu, ainda como nós vemos Eliseu mandando cavar cisternas para que aquela situação fosse resolvida, e não veio por vento e nem por chuva, mas a água foi descendo pelo monte e foi enchendo todo aquela planície, porque ele criou espaço, ele abriu cisternas. E quando você abre espaço, você cria espaço, você cria uma oportunidade, você tira aquilo que não está agregando para colocar aquilo que agrega. Nós precisamos abrir espaço, nós precisamos cavar as talhas para encher de água. E muitas pessoas podem falar, bispo, eu não tenho mais espaço na minha casa. Mas essa mulher, ela simplesmente disse, vamos construir lá em cima. Porque quando você tem uma estrutura forte, um alicerce forte, e você entende a necessidade de expandir, você vai investir, porque aquilo é importante para você. Essa mulher, essa sunamita, sabia que aquilo era importante, porque um dia ela iria utilizar, ela ia usar, e ela iria ser recompensada por aquele investimento. E aquele investimento abriu o útero dela. Ela se tornou mãe, ela pôde gerar filhos, ela foi abençoada, porque ela começou no versículo 8. Quando ela viu a oportunidade, não deixou essa oportunidade passar. Será que todos nós estamos aproveitando todas as oportunidades que estão passando na nossa porta?
Será que você está realmente aproveitando todas as oportunidades que estão passando na sua porta? Se nós pegarmos aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 diz: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Repita comigo: saindo da cidade. Ou seja, já estava prestes a perder aquela oportunidade. Aquilo já estava sendo perdido, aquilo já estava saindo. Ali. Estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repita comigo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repita comigo: Jesus parou. Por que Jesus parou? Repita comigo: porque Bartimeu insistiu. Ele era cego, mas ele não era surdo. Nós estamos ouvindo o que está acontecendo. Tem muitas pessoas que estão agindo como cegas, mas não são surdas. E nós precisamos ouvir, e quando você ouve, não escuta. Ouve, mas não escuta, porque esse homem, ele não viu os milagres, mas ele ouviu os testemunhos dos milagres. Sim ou não, pessoal? Então, tem coisas que você não está vendo, mas você está ouvindo. Você está ouvindo as coisas que Jesus anda fazendo no ministério. Você não viu as contas bancárias. Você não viu os milagres, mas você está ouvindo os testemunhos. E quando nós estamos ouvindo, nós precisamos insistir. E nós precisamos nos motivar e acreditar que se Jesus está fazendo grandes obras, eu vou gritar até Ele parar. Eu vou insistir até que Ele entre na minha casa. Todas as vezes, até isso se tornar como a mensagem diz, um costume. Você precisa se disciplinar, você precisa insistir, até que o seu relacionamento não seja mais forçado, mas isso se torne um hábito seu, natural. Isso só acontece quando você se esvazia de você, e você prioriza aquilo que deve ser priorizado. Você prioriza aquilo que deve ser colocado como importante na minha vida. Tem muitas coisas que não são importantes mais na sua vida e você sabe disso. Tem muitas coisas que você não precisa mais perder tanto tempo, tanta energia. Porque tem tantas pessoas que insistem tanto para que pessoas vão à sua casa ou que situações cheguem à sua casa, insistem tanto por aquilo que é errado, mas botam pouca força naquilo que é certo. Insistem tanto em conseguir aquilo que vai te afastar de Deus, mas colocam pouca força para aquilo que vai me aproximar de Deus. Tantas vezes já acordou 4, 5 horas da manhã para ir para a praia, mas quantos chegam 9, 9h30, 10 horas na igreja, não conseguem acordar no domingo? Quantos ficam até tarde numa festa de aniversário, num churrasco,
Mas quantos reclamam? Se a bispa passa do meio-dia, já começa a falar, não, essa palavra é demorada demais. As coisas espirituais não colocam força. Porque na grande realidade, a grande realidade é que a carne é fraca. Então, para eu fortalecer o meu espírito, eu preciso colocar força, mas para cometer um pecado e viver uma vida hedonista, uma vida mentirosa, uma vida pecaminosa, uma vida imoral, eu não preciso colocar força, sim ou não, pessoal? Não precisa de botar força para você mentir, para você comer besteira, para você enganar, para você ser mau cara. Não, isso não necessita de colocar força, de insistir. Isso é comum, isso é natural, isso vem da nossa natureza pecaminosa. Mas viver pela fé é diferente. Quando você pega aqui esse homem, ele gritava, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos não estão pedindo a misericórdia de Deus pela sua cegueira? Nós precisamos pedir a misericórdia de Deus pelo tempo que, ou talvez ainda, por esse tempo que você não está tendo a visão correta. A Bíblia diz aqui, em 2 Reis, capítulo 13, versículo... 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, diz: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou, gritando, meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. O rei fez, então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Aqui você vê, Eliseu ele mostrou para ele, esta é a flecha. A promessa está aqui. Você vê um rei que começou falando, meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E naquele momento, Eliseu mandou ele pegar a flecha, atirar em direção esta é a flecha do Senhor, e mandou as flechas ser golpeadas no chão. Então em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear no chão. Ele golpeou no chão 3 vezes e parou, e o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você derrotará somente 3 vezes. Nós vemos que as pessoas, elas até têm o sentimento, até elas acreditam, mas não vão até o final. A mulher, ela queria mais de Deus. A sunamita, ela investiu, ela não parou somente em uma refeição.
Bartimeu gritava até Jesus parar. Mas o rei de Israel, ele não fez como Eliseu estava determinando, estava direcionando. Se nós não começarmos a cumprir as ordens simples e ir até o final e fazer tudo aquilo que está sendo direcionado, aproveitar todas as oportunidades, golpear quantas vezes for necessário até eu receber a minha vitória sobre os meus maiores inimigos. Eliseu já havia falado, esta é a flecha da vitória. O que mais você precisa ouvir? Quantas vezes nós estamos falando, essa é a oportunidade da sua vida? Esses 52 dias veio para restaurar a sua vida. É uma oportunidade de você golpear, você bater, você arrebentar até aquilo acontecer. Eu vou insistir até a minha vitória ela ser gerada na minha vida. Mas as pessoas, elas param no meio do caminho. Elas estão desistindo. Elas não estão acreditando. E esse é um momento de você golpear até aquilo se tornar real, até aquilo se tornar seu. Ele estava dizendo aqui, mas agora você derrotará somente 3 vezes. Era para você ter golpeado 5 ou 6 vezes. Nós estamos na 6ª semana, tem pessoas que não estão jogando a última flecha nessa 6ª semana. Tem pessoas que já estão parando na 5ª, na 6ª semana, porque a partir da 5ª semana é somente para aqueles que verdadeiramente acreditam que vão receber, acreditam, querem mais, decidiram mudar a sua vida, decidiram mudar a sua atmosfera, decidiu mudar os seus costumes, decidiu mudar o seu hábito, decidiu investir no Senhor. Aquela mulher não sabia, a sunamita não sabia que a morte chegaria na casa dela. Mas ela sabia que ela estava investindo no lugar certo. Você não sabe quando o desafio vai chegar, quando o problema chegará, quando a morte chegará na sua casa. Mas ela sabia que da mesma forma que ela investiu na sua vida espiritual, ela investiu na vida do homem de Deus, ela sabia que se a morte chegar, também o poder da ressurreição de mortos chegaria também. Então, quando você investe no lugar certo, você sabe que, repita comigo, vai terminar bem. Então, quando você investe no lugar certo, você já tem a certeza que vai terminar bem. Porque eu estou investindo no lugar certo. Eu estou golpeando conforme a ordem que Eliseu deu. Eu estou gritando, porque eu posso não estar vendo, mas eu estou ouvindo as palavras. Isso é fé. Isso é fé. Hoje você pode não estar vendo, mas você está ouvindo as palavras. A Bíblia diz que, repita comigo, 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Bartimeu não via, mas ele ouvia. Você pode não estar vendo, mas perspectiva, você pode não estar vendo nada que te gera esperança, você pode não estar vendo nada que te gera vida. Muito pelo contrário, tudo que você vê é como Ezequiel, um vale de ossos secos. Mas você está ouvindo. Profetize, filho do homem. Profetize, filho do homem. Profetize, filho do homem. Profetize, creia, filho do homem. As coisas vão acontecer e você começa a profetizar até as coisas começarem a acontecer. Você pode não estar vendo, mas você está ouvindo. Você está ouvindo.
Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas você está lá, continua plantando, eu continuo derramando, eu continuo investindo. Para quando eu precisar, eu vou pedir as contas. Aqui, essa mulher, no versículo 24, no versículo, aqui ó, no versículo 23, ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Na Almeida diz, e disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Tudo vai terminar bem. O marido podia resolver, o marido podia gerar vida, o marido podia ressuscitar o filho, sim ou não? Sim ou não? Quer dizer que a sua família não pode gerar morte, não pode gerar uma restauração, uma ressuscitação, vida. A família não vai gerar vida. Bispo, como assim você está querendo dizer? Está querendo dizer que eu não posso buscar? Não, eu estou querendo dizer que você precisa priorizar a Deus. Porque as pessoas estão trocando Deus por vontades na sua família, desejos de marido, desejos de esposa, desejos de filhos. Mas nós precisamos colocar Deus como a decisão definitiva. Eu preciso viver pela fé e não posso viver por sentimentos. O marido não podia resolver. Vai aqui para o 24. E ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Ela teve pressa para resolver um problema. Ela não ficou procrastinando, ela não ficou colocando empecilhos. Ela não parou para explicar, ela não parou para perder tempo como muitas pessoas perdem tempo. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Geazi poderia resolver seu problema, sim ou não? Não, porque ela não ela não gerou investimento, em cima de Geazi, foi em cima de Eliseu. Porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Ela sabia que Eliseu representava a Deus. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto e pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele. O corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar.
e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Eliseu, ele até lhe mandou colocar a capa, né, que simboliza a autoridade, embaixo do cinto da verdade. Até faz, assim, o cinto, né, que a gente falamos ainda sobre essa verdade, ainda deu cajado, né, a autoridade, deu tudo que Geazi precisava. Mas Geazi não conseguiu. Geazi, ele nunca se posicionou, nunca viu como importante, como precioso aquilo que Eliseu tinha. Eliseu chegou, fez todos os procedimentos e o milagre aconteceu. Essa mulher, ela sabia que somente Eliseu poderia resolver o problema. E nós temos que entender e saber e ter a consciência e a certeza que somente Deus pode resolver os nossos problemas. E se tem situações mortas dentro da minha casa, Deus é o único que pode ressuscitar. Deus é o único que pode gerar vida. Esse é um tempo de investimento. Os 52 dias é um tempo de investimento. Decida hoje construir mais um andar, abrir espaço na sua vida, abrir espaço na sua casa, priorizar a Deus dentro da sua casa, dentro da sua vida. Priorizar a Deus com cama, com mesa, com lamparina, colocar as coisas, mobiliar, investir, para que no tempo que houver essa necessidade de pedir os créditos daquilo que você investiu, como o próprio Ezequias fez no momento do decreto da morte, lembra-te da minha fidelidade e devoção. Deus pode reverter o decreto e prolongar e te dar vida, prosperar, te abençoar, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. E a pergunta que eu faço a você: aonde você está investindo? Aonde você está investindo? Será que você está investindo no lugar certo? Será que você está investindo o seu tempo, a sua energia? Você está investindo o seu foco, o seu dinheiro? Você está priorizando a Deus? Ou mais uma vez você não está vendo como tão importante? Tudo começa com uma refeição. A Bíblia diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme a sua mente, renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em Hebreus 6, no versículo 4, na versão mensagem: os que viram a luz, provaram o sabor dos céus, foram parte da obra do Espírito Santo, experimentaram pessoalmente a absoluta bondade da palavra de Deus. E os poderes que se manifestaram em nós, e ainda assim, como se nada tivesse acontecido, é impossível, porque crucificaram Jesus outra vez. Se nós experimentamos,
Se nós bebermos dessa água, se nós comermos desse pão, se nós comemos daquilo que o Senhor está nos dando, é impossível você ser a mesma pessoa. A mulher, depois que ela viu, ela conheceu, ela não queria mais que Eliseu ele passasse despercebido por Sunem. Ela criou um espaço para ele. Você faz parte, você tem parte nesta casa. E é assim que você tem que fazer com o seu coração. Você precisa criar espaços dentro do seu coração para Deus. Investir o seu tempo, investir a sua energia, investir o seu dinheiro para expandir, para criar espaços para Deus no seu coração, na sua vida, na sua família. Porque depois que você experimenta, você não pode voltar atrás. Se aqueles que viram a luz, provaram o sabor dos céus e foram parte da obra do Espírito Santo, experimentaram pessoalmente a absoluta bondade de Deus, experimentaram pessoalmente. Depois, e todos nós já experimentamos. Paulo estava dizendo isso para Gálatas. Como vocês se desviaram tão rapidamente? Vocês estão se perturbando, ou seja, estão permitindo que outros te perturbem para te mostrar um outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que mais o mundo fala é para você relativizar, não precisa vir todo dia na igreja, não precisa orar todo dia, não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa investir. Mas olha os frutos dessas pessoas. Você quer os frutos, você quer aquilo que essas pessoas elas estão colhendo no Senhor? Realmente, se nós já experimentamos, como nós podemos negar aquilo que nós experimentamos, que o Espírito Santo já nos revelou? Porque Paulo diz, se eu vivesse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo já estava dizendo isso. O que me foi revelado não veio de homens, mas veio do Espírito do Senhor, veio através de Jesus Cristo. O que me foi revelado não foi através de homens, e todos nós sabemos que o que foi revelado a você, você já experimentou desse pão, você já experimentou dessa água, você já conheceu, você já viu a luz, você já provou dos céus, você já fez parte da obra do Espírito Santo na sua vida. Você não pode viver de outra maneira. Aquela mulher não podia mais viver de outra maneira, porque ela não estava buscando dinheiro. Ela estava investindo na sua vida espiritual, porque ela viu que aquilo tinha sentido. Ela entendeu que o dinheiro tem que ter propósito. E qual é o propósito? Construir mais espaços para Deus. O dinheiro precisa ter propósito. Essa mulher entendeu que o propósito dela era construir. Você precisa construir espaços. Você precisa criar oportunidades para você se relacionar com Deus. Se você não cria oportunidades, se você não investe o dinheiro que Deus te deu no Senhor, independente do valor, todos nós podemos investir mais no Senhor. Meus filhos, todo momento, eles pedem brinquedo para mim. Quer brinquedo ali, quer brinquedo, olha para tudo. Vai para algum lugar, está querendo tudo. Para no posto de gasolina, quer tudo. Mas todas as vezes que eu vou comprar Bíblias, eu nunca nego nada o que eles pedem. O Davi vai pegando tudo. Pega a Bíblia dali, pega a Bíblia para o João, pega a Bíblia para a Maria, pega a Bíblia, vai pegando a Bíblia para todo mundo. É que ele não paga, né? Eu que pago, então ele vai pegando para todo mundo. Vai pagando, né, todas as promessas que ele deve ter feito aí. E eu nunca nego, ele sempre, quando ele vai comigo, ele sempre pega um monte de Bíblia. Pega livrinho para colorir. Porque ali para mim é um investimento.
Se entrar e quiser, papai, eu quero alguma coisa, eu quero um livro, eu quero uma Bíblia, eu quero algo que vai construir, expandir, te dar mais consciência, mais conhecimento de Deus, vai se aproximar de alguma maneira de Deus, eu estou jogando ele no colo de Deus, eu vou investir. Recentemente apareceu um filminho na Prime Video da Amazon ali, que acho que, se não está enganado, o Rei dos Reis, alguma coisa assim, né? Um filminho, desenho, né? E ali estava para ser alugado, né? E os meus filhos pediram, eu falei assim, eu não vou alugar, eu vou comprar esse filme, porque eu estou investindo, filminho bonzinho, filminho bom sim, eu vou investir nisso, mas eu não compro, eu não alugo. Tudo que está fora de Deus eu não vou investir, eu não vou financiar as obras do diabo. Mas tudo que tiver direcionado a Deus eu vou investir. Porque ali não é gasto, é investimento. Tem coisa que é gastar, tem coisa que é investir. Porque investir uma hora retorna. Você está tendo uma rentabilidade espiritual. Então saiba que tudo que você investe na obra, você não gasta, você investe. Então não veja como eu estou gastando dinheiro, eu estou investindo na minha vida espiritual. Invista na sua vida espiritual. Invista. Porque a única coisa que vale a pena ser investida é a obra de Deus, é a sua vida espiritual. Porque nós não iremos levar nada dessa terra. E tudo que você faz aqui, você precisa sempre estar investindo na obra e investir na vida das outras pessoas. Então invista mais. Veja como uma oportunidade e não como um peso. Eu sempre vejo como uma oportunidade. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu vou investir, vamos ajudar. Porque é assim que Deus trabalha. Deus nos coloca oportunidades. E aquela mulher, ela viu, eu quero este homem, eu quero Deus, a presença de Deus na minha casa. Vamos construir, falou para o marido, vamos construir essa função da mulher sábia. Direciona o marido para o lugar certo. Sim ou não? Essa é a função. E aí, mulher, mas como é sabedoria? Sabedoria é você investir na sua vida espiritual, é você, a mulher, direcionar a sua família para Deus. Mas esse é o problema de muitas mulheres hoje em dia, que não investem porque acreditam que o investimento na família deve vir à frente do investimento de Deus. Porque quando você investe em Deus, você já está investindo na sua família. Você investe em Deus, você se joga em Deus, vem aqui e investe o seu dia, vem botar os seus filhos para trabalhar, bota os seus filhos para se envolver, bota no culto dos jovens, vai colocando no ministério infantil, no Manaim, vai levando para o evangelismo. Você não está gastando, você está investindo no futuro. Porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar para quando crescer não se desvia dela. Invista, seja inteligente. Olha, eu falo isso. Eu só tenho, no máximo, 12 anos para investir na vida do João. Só falta 2 anos. Por quê? Porque é aquilo que ainda a Bíblia fala sobre Jesus com 12 anos. Ali fecha um ciclo. Eu preciso dar tudo que eu tenho. Porque lá na frente, quando tentarem mexer na identidade dele, quando tentarem influenciar ele, quando tentarem converter ele para o mal, ele já entrou o que é bom, aquilo que é certo. E ele não vai se vender, ele não vai se diminuir, ele não vai aceitar taxarem ele de alguma coisa, ou excluírem ele, ou perseguirem ele. Não, porque ele sabe quem ele é. Ele confia em Deus. É pouco tempo a gente tem, em comparação à vida toda que ele vai viver. Eu tenho pouco tempo. Nós temos pouco tempo para investir. Então, o tempo que você tem, invista tudo. Invista a sua vida espiritual.
Invista na sua família, invista no seu casamento, invista nos seus filhos. Faça esse investimento, porque quando vir a morte, você sabe que você tem crédito. O poder da ressurreição de Cristo vai voltar para você. É como nós pregamos já recentemente sobre as sementes adormecidas. Vai ter uma hora que a água vai bater nessa semente e ela vai gerar frutos. Em nome de Jesus. Pegue o seu propósito e vamos orar. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por esta oportunidade. E eu quero, meu Pai, abençoar a vida do nosso povo. Eu consagro a igreja, eu consagro, meu Pai, a cada propósito. Eu declaro, meu Deus, os propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados. Meu Deus, eu declaro curas, eu declaro libertações. Eu declaro, meu Deus, uma restauração em áreas arruinadas, em ruínas, devastadas, destruídas, doentes. Senhor, nós declaramos, Senhor, que situações que até hoje, Senhor, não havia caminhado, não havia andado, nós declaramos, meu Deus, uma fluidez. Meu Deus, que situações mortas possam estar hoje, meu Deus, Senhor, gerando vida. Como Ezequiel, meu Pai, que hoje nós possamos ouvir os chocalhos, os ossos se juntando, os nervos, a pele, os músculos e depois a vida, Senhor. Nós declaramos vida em situações que estavam mortas até hoje. Nós declaramos, meu Deus, que todo espírito que até hoje dominou a nossa casa, dominou a nossa mente, dominou o nosso casamento, a nossa empresa, espíritos, demônios hereditários, que até hoje teve poder sobre nós, poder sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, nós declaramos que a partir de hoje está encerrado esse tempo. Nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. Que todo demônio que assolava, que te confundia, te dividia, colocava essa instabilidade, esse medo, essa insegurança, esse pavor, todo demônio que travava a sua vida, que a cada dia você vivia essa autossabotagem, nunca rompendo, mas chegando no melhor momento da sua vida, você se sabotando e voltando atrás. Esse espírito que vem escravizando muitas pessoas, nós declaramos: caia por terra a partir de hoje. Eu declaro você livre, eu declaro você curado, eu declaro você liberto. Eu declaro que todo o poder que o diabo tinha sobre você caia por terra hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo os seus propósitos, e eu declaro que esta situação, que parece irreversível, que a partir deste momento o Senhor possa estar revertendo ao seu favor. Que neste momento, esta área que parece morta, eu quero que você fale esta área, que aparentemente é aquela bênção, é aquilo que você queria tanto, mas parece que está morto. Mas, como essa mulher fez, quando o filho sentiu dor, passou mal, ele morreu, ela subiu no altar do investimento. Ela colocou no lugar aonde ela havia investido tempo, dinheiro, saúde.
E ela levou aonde ela investiu. E eu quero que você declare para esta situação, que hoje parece morta, vai terminar bem, vai acabar bem, está tudo bem. Eu estou indo ao encontro, você está indo para buscar Eliseu, o homem de Deus. Você está buscando a Deus aqui hoje. Então vai terminar bem, vai acabar bem, está tudo bem, em o nome do Senhor Jesus. Vai terminar bem, está tudo bem, vai terminar bem, está tudo bem. Essa situação não vai acabar em morte, você não vai enterrar. Parece que está morto, mas você não vai enterrar. Deus vai ressuscitar esta situação, em o nome do Senhor Jesus. Vai terminar bem. Eu declaro, Senhor, situações na saúde, no casamento, na família, no emocional, no financeiro, no espiritual, situações que não andam, negócios que não caminham, situações do casamento que parece morta, que acabou. A partir deste momento, meu Deus, nós declaramos essa situação sendo revertida, essa situação sendo restaurada em nome do Senhor Jesus. Não vai acabar em morte. A partir de hoje, eu só vou falar com Deus, porque é somente Deus que vai resolver os meus problemas. Você não vai mais ficar falando de problemas. Você não vai mais ficar falando das suas dificuldades, das mortes que estão em sua casa, em sua vida. Você vai apresentar a Deus. Você vai apresentar a Deus, porque somente Deus vai ressuscitar. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós abrimos, meu Pai, este 6º jejum, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, sustentar a cada um de nós neste 6º jejum. E como o próprio Eliseu disse a Jeoás, o rei de Israel, se você tivesse jogado esta flecha, arremessado, atirado ela 5 a 6 vezes, você teria a vitória completa. E nós estamos na 6ª semana. E que a 6ª semana, meu Deus, nós acreditamos que nós estamos tendo a vitória completa. A vitória completa. Em o nome do Senhor Jesus, nós estamos tendo a vitória completa nesta 6ª flechada. 6ª semana, meu Deus. Nós cremos, nós estamos tendo a vitória completa sobre a Síria, sobre esta nação, esta situação que até hoje se levantou para destruir a minha vida, que era um problema há anos e até mesmo há décadas na minha vida. A partir de hoje ela foi encerrada, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo os seus propósitos. Eu declaro os seus propósitos materializados, concretizados e realizados. Eu declaro uma sexta-feira de vitórias, de portas abertas,
de transformações, de curas e libertações. Eu declaro uma sexta-feira de grandes testemunhos sendo gerados no Ministério Mudança de Vida, em todos os nossos templos. Meu Deus, uma sexta-feira que testemunhos estão sendo gerados em todos os lugares, em todas as áreas, em todas as situações que até hoje não andava, Senhor. Meu Deus, não andava. Meu Pai, nós declaramos, Senhor, meu Pai, milagres em todas as áreas da nossa vida, vivendo uma restauração no dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, que nós estamos hoje, meu Pai, dando a flechada da vitória, a sexta flecha, para ganhar de maneira definitiva de todas as sírias, de todos os inimigos na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, eu agradeço, meu Pai, por este jejum. Eu agradeço por estas vitórias. E eu declaro mais uma vez, vai terminar bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Vai terminar bem. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por este início deste sexto jejum. E peço que o Senhor continue, meu Pai, durante todo o dia. Senhor, que nenhuma situação, meu Pai, possa chegar ao nosso povo. Situações que possam gerar, meu Deus, confusões, divisões, distrações. Mas, meu Pai, como o Senhor diz em Zacarias, que o Senhor seja o nosso muro de fogo nesse jejum. E que nada chegue ao nosso povo. Nenhuma situação, meu Pai, nenhum problema que possa chegar o nosso coração, que possa atrasar ou impedir a nossa vitória, meu Deus. Eu creio, meu Pai, no melhor e no maior jejum das nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor e peço, meu Pai, que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um de nós até o final. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.